Fala pessoal, Professor Vini e bem-vindos ao nosso 7º tutorial do nosso curso de programação em Java. Lembrando que o foco deste tutorial, desta sequência de vídeos, é dar suporte aí aos meus alunos do Instituto Federal Rio Grande do Sul, Campus Osório. Mas, em contrapartida, o pessoal que está em casa a fim de estudar, fica à vontade aí para curtir os vídeos e aproveitar o conteúdo que eu estou passando para eles. Pessoal, na última aula a gente vem nas últimas aulas, na verdade, né, a gente vem conversando bastante sobre como utilizar aí as estruturas de controle. Eu comecei a falar das estruturas de controle e apresentei para vocês o if, o else, o if-else, o else-if, enfim, todas as variações aí de if. E para isso eu conversei com vocês explicando por que a gente tem que usar if? Então, só para relembrar aqui, uma das coisas que eu conversei com vocês, uma das coisas que eu exemplifiquei para vocês, foi que o if nós utilizamos quando nós queremos trocar a ordem de execução do nosso código. Como assim? O nosso código ele vai executar linha a linha, uma linha depois da outra. Muitas vezes nós queremos pular certas linhas. Por exemplo, vamos pegar um exemplo aí conhecido de vocês. Caso o aluno tenha sido aprovado, este aluno não fará a recuperação, certo? Este caso o aluno tenha sido aprovado, na verdade é um teste condicional, é um teste lógico que eu estou executando, verificando se a nota do aluno é maior do que a média necessária para ser aprovado. Se o aluno foi aprovado, ele não faz a recuperação. Se o aluno não foi aprovado, ele fará a recuperação. Imagine um programa onde, dependendo da entrada, o programa vai executar de maneira diferente. Este é o objetivo quando a gente fala de condicionais, que a forma mais tradicional aí é o se, tá? É o if. Beleza, como que isso funciona? Basicamente, eu vou deixar comentado aqui para vocês poderem ter este código de exemplo, mas basicamente eu tenho a palavra-chave que identifica a minha estrutura, entre parênteses eu tenho um teste lógico, ok? Um teste lógico é aquele teste lógico é aquele teste que pode ter como resultado verdadeiro ou falso. Por exemplo, 7 é maior que 5? Uma pergunta. Se o resultado for verdadeiro, então o resultado deste teste é verdadeiro. Caso contrário, o resultado é falso. Muito bem. E para identificar que isso é o início de um bloco, eu coloco chaves de abertura e chaves fechando este bloco. Então, a nossa estrutura fica desta forma. Em Java, a única diferença é if ao invés de C, porque a gente está utilizando uma linguagem de programação que foi feita em inglês, ok? E o nosso teste lógico, que tipo de teste a gente pode utilizar por enquanto? Aqui dentro vai qualquer expressão que o resultado seja verdadeiro ou falso. Por exemplo, maior, maior ou igual, menor, menor ou igual, igual e diferente. Qualquer uma dessas expressões que o resultado seja verdadeiro ou falso. Na verdade, eu posso chegar aqui e colocar true, certo? Ou eu posso chegar aqui e colocar false. E aí eu vou dizer que ele não vai executar. Mas como a gente não sabe o que vai acontecer, certo? Vai depender das variáveis que o meu usuário informar, vai dependendo da execução do meu programa, normalmente a gente acaba utilizando testes lógicos, principalmente nos nossos primeiros exemplos. Mas imaginem um jogo. Um jogo, enquanto o usuário não fechar, ou seja, se a ação de fechar não tiver sido executada, o jogo continua rodando. É um C, é um teste, mas eu não sei se fechar é maior que alguma coisa, é menor que alguma coisa. Então, a gente tem outras formas de representar estas expressões e o teste lógico que vem entre parênteses. Mas, inicialmente, a gente vai brincar bastante aí com variáveis numéricas, inteiros e floats. Ok? Muito bem, vamos fazer aqui um exemplo rapidinho só para vocês entenderem. Vamos supor o seguinte, eu quero verificar se uma pessoa é maior de idade.
Para a pessoa ser maior de idade, ó, verificar se uma pessoa é maior de idade. Okay. Para que a pessoa seja maior de idade, o teste que eu faço é se a idade é maior ou igual a 18. Ok? Então vamos lá. Vou utilizar o scanner que já foi declarado, ok? Vou mostrar uma mensagem para o meu usuário perguntando a sua idade. Qual a sua idade? Dada a idade do usuário, eu vou criar uma variável do tipo int para armazenar a idade, porque eu não gosto de armazenar a idade como 18,7 anos, né? Ninguém informa a sua idade assim. Então, idade é igual a entrada.nextInt. Muito bem. A partir de agora, eu já tenho salvo na variável idade o valor que o usuário informou. Prova disso é system.out.println. Vou considerar que você não está mentindo e realmente tem mais idade. Eu gosto de colocar as mensagenzinhas diferentes assim pra gente brincar um pouco com os nossos programas, para vocês verem que não precisa ser só aquela coisa chata, aquela coisa executa uma linha, executa outra linha, executa outra linha. A ideia, pessoal, é a gente estimular o nosso raciocínio, estimular a nossa criatividade e criar programas que sejam, de fato, divertidos. É claro que, neste momento, com o pouco de conteúdo que a gente ainda não tem como criar mecanismos muito complexos. Mas, logo, logo, quem quiser pode olhar os vídeos no canal, a gente tem como criar jogos, a gente tem como criar sistemas, a gente tem como criar pequenos desafios, pequenos questionários, tudo isso utilizando a nossa linguagem de programação Java e as estruturas lógicas que eu estou apresentando para vocês. Muito bem, parênteses feito, vamos lá. Se a minha idade for maior ou igual a 18, notem que eu não sei ainda qual é a idade que o usuário vai informar, ok? Então eu vou verificar se a idade é maior ou igual a 18 e caso seja, eu vou mostrar aqui uma mensagem bonitinha para o usuário. Por exemplo, legal, já podes tirar tua habilitação. Habilitação, tá? CNH. Vou colocar CNH só para ficar tudo na mesma linha. Bonitinho. E eu vou colocar aqui uma mensagem, fim do programa, só para a gente ver esse programa executando e entender o que está acontecendo. Fim do programa. Ok? Então eu vou lá no terminal, na pasta do meu código, compilo o meu exemplo c.java. Depois de compilar, eu preciso executar. Logo, logo, pessoal, a gente vai partir para uma outra IDE, onde vai ter o terminal integrado, onde eu vou dar um botão de play e automaticamente ele vai compilar e executar o nosso código. Olha só, tem um erro aqui. Eu salvei o meu arquivo como C com S maiúsculo e E minúsculo. Aqui está S maiúsculo e E maiúsculo também. Preciso fazer a correção. Lembrem que o nome do arquivo deve ser obrigatoriamente o mesmo nome da classe. Ok, vamos lá. Compilando o código. Foi Java exemplo C. E aí ele vai executar o meu programa. A primeira coisa que o meu programa tem aqui de código, realmente, é a declaração do scanner. Depois ele mostra uma mensagem, qual a sua idade, e fica esperando eu digitar o valor. Vou lá e vou informar, por exemplo, a minha idade, 28 anos, e ele vai dizer, vou considerar que você não está mentindo e realmente tem 28. Legal, já podes tirar ou ter tua CNH. Legal, fim do programa. Tá, Vinícius, muito bem, mas se eu não tivesse colocado este if, também daria certo, porque a idade informada foi 28. Mas vamos fazer o contrário, vamos informar uma idade menor. Vou executar o meu código. Vou colocar aqui, por exemplo, quando eu tinha 15 anos, ele vai dizer, ó, vou considerar que você não está mentindo e realmente tem 15 anos. Notem que aquele bloco de código não foi executado, então ele me fala fim do programa. Ou seja, eu consigo escolher alguma coisa para executar ou não. Imagine que dentro deste bloco, eu ainda posso colocar um outro if, eu posso fazer uma outra condição. Por exemplo, essa idade, além de ser maior que 18, ela também é maior que 65? E aí eu vou dizer o seguinte, system.out.println, melhor idade.
pode aproveitar, né? Então, vou lá, compilo o meu código. Compilando, executando. Se eu colocar 28, ele vai dizer apenas a primeira mensagem, já pode tirar tua CNH. Mas se eu executar novamente e colocar, por exemplo, a idade da minha avó, 88 anos, vai dizer, ó, ela já pode ter CNH, né? Ela tem 88, e ela também está na melhor idade. Ou seja, eu associei aqui uma condição. É claro que se a pessoa não tiver mais de 18, eu nem preciso testar isso aqui. Por isso que eu inseri este mesmo bloco de código dentro. Se a pessoa tem mais de 18 anos, pode ser que ela tenha mais de 65. Caso contrário, eu já sei que essa pessoa é muito nova, então eu não precisaria fazer esse teste. Essa é a importância de eu ter blocos dentro de blocos, ok? Mas, caso eu não tivesse essa mensagem fim do programa e um de vocês, meus alunos abaixo de 18 anos, estivessem usando esse programa, o que que aconteceria? Ele mostraria diretamente fim do programa, mas não mostraria nenhuma mensagem interessante para vocês. Então existe uma outra estrutura, eu vou colocar comentado aqui, que é chamado if e depois acompanhado de else. O que que seria este else? A tradução para else, pessoal, é senão. Para quem lembra nas aulas utilizando o Scratch, é o caso contrário. Caso este teste aqui, caso o teste seja falso, automaticamente ele vai executar o else, que é o nosso senão. Então, por exemplo, se eu vir aqui adicionar um else, abro chaves e fecho chaves, porque é um bloco de código, system.out.println, para mostrar uma mensagem, e aqui eu vou dizer assim, você ainda é menor de idade. Ok? Só para a gente ter uma mensagem diferente. Então, vamos lá no nosso código, no nosso terminal, perdão, compilo o meu código. Compilando o código, caso não tenha nenhum erro, eu posso executá-lo. E aí vamos supor que eu tenha 70 anos. Então ele vai dizer, melhor idade, pode aproveitar, também posso tirar minha CNH. Se eu tiver 25 anos, eu posso tirar a CNH, mas eu não estou na melhor idade. Legal. E caso eu tenha 15 anos, caso o usuário que esteja usando esse programa tenha 15 anos, o resultado é, você ainda é menor de idade. Então, eu consigo controlar as linhas de código que eu quero que executem baseadas em um teste lógico. Este teste lógico pode ser qualquer teste que o resultado seja verdadeiro e falso. Vou colocar aqui um exemplo bastante comum que o pessoal me pergunta em sala de aula, mas que normalmente eu trabalho mais com números em sala de aula pela simplicidade, mas algo que vocês podem utilizar no trabalho e algo que o pessoal de casa vai tentar e vai dar erro, que é o seguinte, para comparar texto, vou colocar embaixo aqui. Então, eu vou colocar a seguinte mensagem aqui, informe system.out.println, informe seu gênero, ok? E aí eu vou colocar assim, para a pessoa digitar M para masculino e F para feminino, ok? Muito bem. Informe seu gênero. 2 pontos, espaço, vou deixar organizadinho. Informe seu gênero. E aí eu vou ter uma variável, por exemplo, string, que a gente utiliza para texto, né? Que eu vou chamar de gênero. Podia ser uma letra, podia ser um char. Vou mostrar como é que funciona com o char também. Gênero. E aí, entrada.next, feito. Como que eu comparo isso aqui? Porque o compilador, pessoal, ele não é inteligente o suficiente para eu falar isso aqui, ó. Isso aqui não funciona. Por quê? Gênero, ele é do tipo string. String não é um tipo primitivo. Como que eu sei que não é um tipo primitivo? A dica é, ele começa com letra maiúscula. Mas o que significa não ser um tipo primitivo? Significa que ele é um tipo um pouco mais complexo para o computador representar neste momento para nós. Tá? Como que eu faço para essa comparação aqui dar certo? Existe nestes tipos não primitivos
ações que eu posso executar com eles, tá? Uma das ações que eu posso executar é verificar se ele é igual a alguma outra coisa. Então eu consigo verificar se esse gênero ele é igual ao M, que seria para o gênero masculino. Então isso aqui é parecido, é similar a digitar igual, igual. E aí eu posso colocar a mensagem system.out.println e formar gênero masculino. Vamos ajustar o sistema. Imagine, por exemplo, calcular o IMC de uma pessoa, índice de massa corpórea. Para homens e para mulheres, idealmente, a gente calcula de maneira diferente. Porque os homens normalmente são mais altos, têm ossos mais pesados, as mulheres são mais baixinhas, ok? Caso contrário, else, eu vou colocar aqui system.out.println, gênero feminino digitado. Tá? Só para a gente ver isso aqui acontecer. Vamos lá no terminal, compilo o meu código. Encerrando o vídeo, tá? Ficou um pouquinho mais longo que eu queria, mas eu gosto de mostrar essas coisas diferentes que eu mostro em sala de aula para vocês, tá? Qual a sua idade? Vou colocar aqui qualquer coisa, minha idade mesmo, 28, tá? Informe seu gênero. Se isso aqui der certo e eu colocar M, ele vai dizer, ó, gênero masculino. Vamos ajustar o sistema. Legal. Se vier outra pessoa aqui, utilizar o sistema, dizer assim, eu tenho 26 anos. Aí o gênero, a pessoa coloca, sei lá, qualquer letra, por exemplo, Q. Olha o que vai acontecer. Gênero feminino digitado. Na verdade, essa pessoa não digitou o gênero feminino, ela digitou Q, certo? Onde ela teria que digitar M ou F. Como que eu resolvo isso com este bloco de código? Como que vocês pensam que eu consigo resolver esse problema, tá? Eu ainda assim quero usar o else. Na verdade, eu quero o seguinte, eu quero que se for homem, apareça uma mensagem, gênero masculino. Se for mulher, F, apareça uma mensagem, gênero feminino. Mas qualquer outra letra, eu quero que apareça a resposta gênero digitado inválido. Tá? Só como uma forma da gente treinar. Fica o exercício aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês tenham entendido como funcionam tanto o if quanto o else. E nos próximos vídeos aí eu soluciono este problema e apresento mais algumas novidades para vocês, tá bem? Um abraço, pessoal, valeu!